Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo. Que negócio é esse que o Pedrinho não vai vender a SAF? Muita gente me perguntou isso no Instagram, então eu venho aqui responder. Vasco está na Libertadores? Tem possibilidade? Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço para você uma coisa que não custa nada e que me ajuda demais. Deixa o like. Solta o dedo no like, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Inscreva-se no canal. Vocês não têm noção quanto a inscrição de vocês ajuda a gente a continuar trabalhando, a continuar crescendo, a continuar motivado para continuar aqui no YouTube. Então, dá essa força para a gente, não custa nada, deixa o like, se inscreve no canal e bora falar de Vasco. Bora falar de Vasco porque um pequeno desabafo, tá? O Botafogo ontem conseguiu de vez, né? Conseguiu oficialmente, que a gente já sabia que ia conseguir a classificação para a final da Libertadores. O Botafogo é o nosso próximo adversário, diga-se de passagem. E uma coisa que me deixa muito incomodado. Não, parabéns ao Botafogo, tá? Primeiramente ao Galo e ao Botafogo, parabéns. Um trabalho muito bem feito, gestões muito bem feitas. Merecem estar onde estão. Mas o que me deixa muito chateado é que o Vasco poderia estar também ali, ou pelo menos estar brigando para estar ali. Ir para a final da Libertadores é uma coisa que pode ou não acontecer, e tudo bem se não acontecer, mas um time chegar a umas quartas de final, a uma semifinal, estar na Libertadores, e por conta de uma enganação, porque eu acredito que todos nós tenhamos sido enganados nos últimos 2 anos, a gente não está nem perto da onde poderíamos estar com uma SAF séria. E isso eu coloco na conta do senhor Jorge Salgado, que vendeu o Vasco para uma empresa fraudulenta, para um bando de mercenários que só queriam dinheiro do Vasco. O Botafogo, em 2 anos, saiu de uma dívida de R$ 1 bilhão. Ontem foi divulgado o balanço financeiro do Botafogo para 404 milhões de reais. É muita coisa ainda. Mas é uma dívida tão abaixo que é absurdo. Eles mataram aí 600 milhões. Quase a dívida que o Vasco tinha. Ou seja, se o Botafogo, um clube com muito menos expressão nacional, e que o Vasco, um clube que tem menos de um quarto da torcida do Vasco, conseguiu, isso pelas estatísticas, né? Porque eu tenho certeza que tem muito mais torcida do que diz as pesquisas. Um clube que não tem nem um quarto da torcida do Vasco, um clube que não tem nem a metade da estrutura do Vasco, ou que não tinha, pelo menos, conseguiu abater praticamente toda a dívida do Vasco. E foi o que o VP jurídico falou ontem, aqui a gente mostrou. Deixaram a dívida de lado, deixaram o Vasco de lado, e é por isso que o Vasco não atacaram a dívida do Vasco. Contrataram jogadores questionáveis por um valor muito alto, e o Vasco, as dívidas do Vasco, ficaram de lado. Eu estou muito chateado hoje. Não é pelo Botafogo estar na final, tá? O Botafogo merece, o Galo merece, o Flamengo merece estar na final da Libertadores da Copa do Brasil pelo 3º ano consecutivo. O que me deixa chateado não é os outros clubes, é o meu clube, é o Vasco. Porque o Vasco poderia estar numa semifinal de Libertadores, numa final de Libertadores. O Vasco e o Botafogo foram comprados praticamente no mesmo ano, ao mesmo período, e pela mesma nacionalidade de compradores, 2 americanos. Só que um deles, um cara sério, um cara honesto, um cara que tem noção de gestão, e outra foi vendido para uma empresa completamente fraudulenta. Tá aí a diferença. Ficamos para trás. Nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos praticamente, né? O Vasco foi o único carioca que não chegou a uma final de Libertadores. 2021,
22, 23 e 24. 21, Flamengo foi vice. 22, Flamengo foi campeão. 23, o Fluminense foi campeão. E 24, acredito eu, tá? Que quem será campeão será o Botafogo. Porque hoje, na minha opinião, o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil e, se não o melhor, um dos melhores da América. Então, é triste. Não o Botafogo estar na final, porque o Botafogo merece muito. O trabalho que eles fizeram é muito merecido eles estarem onde estão, brigando por título brasileiro e brigando pela Libertadores da América. Brigando por uma vaga no Intercontinental, brigando por uma vaga no Super Mundial. Já o Vasco ficou para trás. E agora o Pedrinho tem que vender essa SAF o mais rápido possível, já vou falar disso. Vamos falar rapidinho de Brasileirão? Não para ficar aqui batendo papo de Brasileirão, nem nada do tipo. Mas eu quero mostrar a tabela porque ontem também o Cruzeiro chegou à final da Copa Sul-Americana. Isso abre um precedente para abrirmos um G9, tá? Mas calma. G9 é caso o Botafogo vença a Libertadores, o Cruzeiro esteja no 8º lugar ou em 7º lugar, vença a Sul-Americana e o Flamengo vença a Copa do Brasil. Eu acho que ninguém quer que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil. Acho que ninguém quer que a mulambada ganhe a Copa do Brasil. Então, o Vasco tem que pensar em ficar entre os 7 primeiros, o que não é impossível. O Vasco está a 3 pontos e 5 mais 7, 12 gols atrás do Bahia. 4 pontos atrás do Bahia, praticamente. O Vasco tem que ganhar o próximo jogo contra o Botafogo. O Vasco tem que manter esse nível técnico, esse nível físico e esse nível de futebol, que foi o primeiro tempo contra o próprio Bahia, até o final do campeonato, se a gente quiser sonhar com uma pré-Libertadores. Eu acho que o G7 é realidade. Acredito que o Botafogo não vai vacilar na final da Libertadores. Nosso próximo jogo é contra eles. Historicamente, temos vantagem. História dentro de campo não vale nada. O peso da camisa pode valer e tudo mais, mas quando o peso da camisa é sobreposto pela qualidade de um time, não vale nada. A gente viu isso na semifinal da Libertadores. Por mais que o Peñarol tenha usado o peso da camisa deles, de nada adiantou. Não estamos brigando e não vamos brigar contra o rebaixamento. O Vasco não cai. Mas eu quero muito, mas muito mesmo, estar na Libertadores no ano que vem. Acredito que você que está aí do outro lado também. Então a gente precisa vencer os jogos. Principalmente em casa, são inegociáveis 3 pontos a cada jogo. Na penúltima rodada, pegaremos o Atlético Mineiro. Tomara que já esteja classificado para a Libertadores pela Copa do Brasil. Na antepenúltima, pegaremos o Atlético Goianiense, que provavelmente estará rebaixado nessa altura. Provavelmente. Deve dar um respiro da morte, aí como todo time dá no final, aquele respirinho da morte. Mas o Atlético Goianiense, pegaremos o Atlético Goianiense em casa. Obrigação vencer. Depois o Atlético Mineiro, que já deve estar classificado para a próxima Libertadores. E com foco, não sei quando vai ser, mas acho que já vai ter se encerrado a Copa Libertadores até aqui. E na 38ª rodada, pegaremos o Cuiabá, fora de casa, mas que nessa altura da competição já deverá estar rebaixado. A situação do Cuiabá se agrava a cada rodada, mas não podemos descartar o Cuiabá de se salvar, que apesar de estar complicada, não está impossível. Está com 27, se vencer a próxima rodada, pode chegar aos 30, mas vai pegar o Flamengo. Então, o Vasco tem sim essa rodada o Cuiabá pega o Bragantino. Uma luta direta. Aqui, se o Cuiabá perder, eu acho que já complica um pouco mais. Mas o Vasco vai ter a obrigação de ganhar os jogos que eu falei. É obrigação. Ganhar os 3 últimos contra o Atlético Goianiense, que já deve estar rebaixado em casa,
contra o Atlético Mineiro, que já vai estar de férias em casa, e contra o Cuiabá. Além do que, restará mais um jogo em casa contra o Inter. 4 vitórias são necessárias. 4 vitórias são, sim, inegociáveis. São inegociáveis esses 12 pontos para o Vasco. Não acho que o Vasco cai, não acho que o Vasco briga para cair. Quem fala isso, principalmente uma pergunta tendenciosa dessa da mídia, é inadmissível. Então, eu vejo o Vasco hoje brigando por Libertadores, apesar de estar bem difícil essa vaga. Mas acredito que seja aberto o G7 e a gente tem que se agarrar nisso. E temos que ser melhores que os nossos adversários. Bom, vamos falar então de SAF. Tá só uma coisinha. A gente falou ontem, exclusivo, e repito, para quem não viu ontem e nem viu no meu Instagram, inclusive, me sigam no Instagram, @Thiago Mocova. Chega lá, que eu sempre posto lá, às vezes, até antes daqui, as informações. Paiê, o Vasco já começou a conversar com o staff do jogador para estender o contrato dele até o final do ano que vem. Por quê? Porque o contrato dele vai até o meio do ano e o Vasco teme ficar assim o seu craque para o final, para a reta final da próxima temporada. Então o Vasco já avalia, já estuda e já conversa com o staff do jogador para tentar estender o contrato até o final do ano que vem. Vale lembrar que o Payet está feliz, mas tem saudade da família. Eu acho que isso pode ser um ponto que o Vasco pode bater e trazer a família do cara para cá. A expectativa é que até o final do Campeonato Carioca do ano que vem, o Payet esteja com um contrato estendido, renovado, até dezembro de 2025 ou até o meio de 2026. Aí vai depender do que o craque quiser e se ele quiser ficar. Até onde a gente sabe, a vontade do Payet é ficar no Vasco. Detalhe, se a gente conseguir pegar uma Libertadores, bem provável que ele queira ficar, né? Quem não vai querer jogar uma Libertadores? Ele seria o segundo francês na história a jogar uma Libertadores da América e poderia ser o primeiro francês a vencer. Falar de SAF, tá? Recebi muitas perguntas ontem no Instagram, inclusive uma pergunta até no chat, nos comentários da postagem que eu fiz sobre o Payet, se o Pedrinho não vai vender a SAF. Eu acho que o Pedrinho não quer, na real. Não gostaria de vendê-la. Mas tudo bem. Isso não deve acontecer. Por que o Pedrinho não vendeu ainda? Porque a gente está com vários embrólios judiciais a serem resolvidos. Nesse momento, oficialmente, o Vasco não pode vender a SAF. Tínhamos ali um acordo de cavalheiros com a ECAP que foi quebrado. Então agora vamos à justiça. Agora vamos ter que enfrentar a arbitragem da FGV. E eles têm de dar o parecer ou a Vasco ou a ECAP, que hoje é a 777. Então, gente, temos que esperar esse parecer. O Vasco está entrando em um terreno muito perigoso também nessa recuperação judicial. Perigoso, mas necessário. Por quê? Porque o Vasco não pode falhar. Se o Vasco entrar em recuperação judicial, não pode falhar. Porque se falhar, é sair da SAF para não voltar mais. O Vasco precisa ser certeiro. O Pedrinho precisa ser certeiro em tudo que fizer a partir de agora. O Vasco entrou agora em um jogo de xadrez, em vários jogos de xadrez, onde já começa sem as duas rainhas. Por que dois? Estou falando de 2 jogos de xadrez, né? Então, sem as duas rainhas, porque começou sem os 2 jogos de xadrez. Então, gente, o Pedrinho entrou num terreno muito perigoso. A recuperação judicial e essa arbitragem. Deixando bem claro, tá? Se o parecer for dado ao Vasco, os 31% voltam ao Vasco. Se o parecer da FGV for dado à ECAP,
esses 31% continuam com a Encap e eles fazem o que bem entender com a SAF. É um terreno muito perigoso que o Vasco entrou. É um terreno muito complicado que o Vasco entrou. Teremos que esperar. Agora, quanto à SAF, é o que eu já falei. 3 empresas já foram apresentadas ao Vasco, pelo que a gente sabe. 777 recebeu, inclusive, oferta de uma delas, que é a Crefisa. Nesse momento, oficialmente, não tem mais nada, mas por baixo dos panos eu tenho certeza que há alguma coisa, por tudo que eu já falei até na live de ontem. Quem quiser assiste e vai entender o que eu falei e por que eu acho que tem coisas com a Crefisa. E eu tenho algumas informações também que levam a entender a isso. E outra coisa, tá, que vale muito a pena a gente falar, é que tem mais 2 empresas. Uma americana, que é a FSG. Lembrando, não é porque é americano que é ruim. Não é porque a 777 é ruim que todos os americanos são. Tem um americano na final da Copa Libertadores. Não é porque o técnico é português que é ruim, até porque 2024 temos um português na final da Libertadores, assim como tivemos em 2022, perdão, em 2021, 20 e 19. Tá? Então vamos parar com esses preconceitos. E tem a PIF, que para mim seria o ideal. A venda para o fundo árabe, que tem dinheiro para caramba, seria ideal. Já paga a conta de uma vez, já investe no futebol e vai com tranquilidade para cima deles. Então, Pedrinho vai vender a SAF. Só que tem que esperar esse imbróglio judicial acabar. Mas fiquem tranquilos quanto a isso, porque a SAF será vendida. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Peço a vocês novamente que deixem o like, se inscrevam no canal, e você que gosta de aposta esportiva e está meio desorientado ou perde mais do que ganha, fica aqui embaixo na descrição, no link do Garcias Tips, para que vocês possam ter o melhor grupo de aposta esportiva com vocês. Esse grupo é grátis. Tem o VIP, mas esse é grátis, para você experimentar. Se você vê que gostou e está ganhando dinheirinho, eu que aposto pouco, estou ganhando um pouco de grana. Imagina quem aposta muito. Então, entra nele, vê o que você acha e se gostar, vai para o VIP, fala que tem promoção exclusiva lá. Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e hoje, 6h30, espero vocês para mais uma live do TM News.